Oi, queridos, queridas, tudo bem com vocês? Chegou a nossa hora, agora, 11 horas da manhã, e eu estou esperando que todo mundo chegue. Eu avisei há pouco, entrei aqui, fiz um avisozinho, convidando todo mundo agora para as 11 horas, e até disse que eu iria falar em Timóteo, mas eu vou deixar para amanhã. O texto de Timóteo me deu uma vontade muito grande de falar no Salmo 102 para nós aqui e agora. Eu espero que você venha, convide os seus amigos, traga todo mundo e a gente vai ter um tempo gostoso. Eu vou começar lendo o Salmo 102. Eu não vou lê-lo todo, nem vou falar sobre toda a extensão dele, mas sobre uma introdução. Ele é carregado de poesia, e a poesia tem esse poder de se deixar aplicar em contextos e em ambientes bem diversos. É a tal da liberdade poética. E os salmos carregam muito. Alguns deles, só aqueles que são historicamente muito viscerais e atrelados a um ambiente pré-determinado, é que vêm com essa raiz histórica inafastável. Outros deles, com a liberdade poética, são tão populares quanto são por causa da sua aplicação existencial, psicológica, espiritual, em ambientes e em contextos profundamente diferentes. E esse salmo aqui é um salmo no qual eu já falei muito a respeito dele quando eu era um jovem pastor, ou um pastor ainda jovem, especialmente na cidade de Manaus, pelo Brasil inteiro. Preguei sobre ele muitas vezes na televisão, porque ele carrega uma poesia que sempre me tocou. E me toca de novo hoje. Foi por isso que eu disse, não, eu vou deixar Timóteo para amanhã e vou conversar sobre o Salmo 102. Esses primeiros 6 ou 7 versículos que eu vou ler para você agora, tá bom? Ouve, Senhor, a minha súplica, como tem tanta gente aqui conosco agora, no Brasil e no mundo inteiro, fazendo a mesma súplica. Súplica por socorro, súplica por consolo, súplica por presença divina, súplica por sustento, súplica por amizade, súplica por encontro, por convívio, súplicas diversas. Eu estava vendo agora há pouco ali uma pesquisa mostrando que a solidão é uma das realidades mais esmagadoras desse tempo de Covid, a profunda solidão das pessoas, acompanhado de medo e, sobretudo, a incapacidade de encontrar alguma forma de relacionalidade satisfatória para a grande maioria das pessoas. E, eventualmente, essa pode ser a sua situação, junto com uma quantidade enorme de outras coisas, como, por exemplo, a depressão cresceu bastante. Segundo a estatística, tem 35% a 40% de pessoas acusando sintomas depressivos e profundo esmorecimento e cansaço. E elas não estão com a Covid, estão só no ambiente mundial e nacional desse esmagamento
E eu queria que você prestasse toda atenção e até mesmo pegasse o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer e enviasse para outras pessoas a quem você ama e que provavelmente estejam vivendo nessa situação. E o Salmo começa dizendo: ouve, 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 Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Você ainda tem expectativa de receber respostas à oração? Porque a grande maioria das pessoas sofre sem oração, se deprime sem súplica, se abisma na tristeza sem esperança transcendente, é afogada na agonia e na solidão sem nenhuma convicção de que lhes haja amparo espiritual, presença, força, vigor que as ponha em pé. A maioria das pessoas está sofrendo tudo isso de si para si mesmas, sozinhas. Os templos estão fechados e as pessoas não sabem mais entrar no quarto e orar sozinhas. As igrejas estão trancadas, o indivíduo tinha Deus na igreja, segundo ele, e não, como Jesus disse, no coração. Deus é espírito. As pessoas não sabem mais adorar a Deus por si mesmas, na solidão da necessidade. Tudo ficou atrelado à congregação, ao festival, ao evento religioso, mas Deus para mim, Deus em mim, Deus comigo, Deus me fortalecendo, Deus me ouvindo, Deus atendendo a minha súplica, é uma coisa que a maioria pensa que só acontece de maneira coletiva, mas pessoal, individual, relacional, íntima, a maioria perdeu essa perspectiva que antes era a primeira na vida de qualquer ser humano. Antigamente, a última coisa que a pessoa pensava é: eu preciso ir para um lugar para orar. As pessoas oravam onde estavam. Era normal você ouvir alguém dizer: e eu caí de joelhos ali mesmo. Ou eu tranquei a porta e busquei ao Senhor. Agora não. O cara fica querendo um grupo para orar com ele, precisando de um evento, quase um piquenique religioso para ele achar que então ele pode orar, porque se desaprendeu a perspectiva da solitude, da intimidade, da confiança serena, da certeza da relação pessoal de Deus comigo, e não com o meu grupo, mas comigo, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores, e que o adoram em espírito, em profunda pessoalidade sincera e verdadeira. E ele prossegue, o salmista, dizendo: não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Nesse dia de angústia, mais do que nunca, eu preciso ver o resplandecer da tua face. Eu me aproprio e quero me apropriar pela fé da realidade do teu rosto de misericórdia para comigo, da tua graça em meu favor. Por isso não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, que é intransferível, é só minha, não dá para nem explicar para o outro, nem para minha mulher, nem para os meus filhos, nem para o meu marido, nem para os meus pais, a profundidade da minha angústia incompartilhável, que só pode ser discernida
por esse que sonda os corações, pelo Espírito que Paulo diz que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e sonda os nossos corações. Essa é a oração na linguagem dos Salmos, pedindo a mesma coisa. Vem, penetra meu ser, eu quero pela fé e tomo posse pela fé da tua presença que não está oculta. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso ser embalado por sensações, eu me aproprio da certeza da promessa da tua fidelidade em meu favor no dia da angústia. Inclina-me os teus ouvidos, que é uma expressão de uma beleza poética extraordinária. É quando uma criança, por exemplo, fica puxando a perna do pai ou da mãe, a saia da mãe. A minha experiência é de pai. E os meus filhos me puxando ali, às vezes um adulto conversando com você. Quantas vezes, as centenas, eu em portas de igrejas, de reuniões, com milhares de pessoas me puxando para lá, puxando para cá, demandando de todos os lados, eu sentia aquela mãozinha pequenininha lá embaixo na minha perna. Aí você olha, é teu filhinho, tua filhinha. E aí eu, pelo menos, abandono o mundo inteiro, peço licença à Rainha Elizabeth, a quem quer que seja a autoridade, a qualquer que seja a importância humana ou de posto, a minha vida inteira e até o dia de hoje, em relação aos meus netos. Aquele puxavanco é o que a gente sente aqui neste salmo. Inclina-me os teus ouvidos. E aí você se baixa, você se acocora, você bota o ouvido na boquinha do seu filho, do seu neto, para você ouvir, às vezes, aquele segredo ou aquele pedido que lá em cima, no ambiente da adulteza, você nem ouve. Ele usa aqui essa linguagem íntima de uma criança com um adulto, de um filho com seu pai, e dizendo, baixa aqui, chega aqui, acocora, inclina os teus ouvidos. No dia que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Para esse processo, para o mundo e curva-te a mim. Para o universo, faz o sol parar, mas me ouve. É uma linguagem bíblica de extrema intimidade. O sol parou por ter Deus ouvido a voz de um homem. São esses clamores carregados da impressão psicológica, emocional e afetiva da nossa infantilidade humana, que olha para o eterno, indescritível, e diz, me ouve, estou puxando aqui, baixa, ouve a minha voz, eu sou pequenino demais para alcançar a adulteza da tua presença, inclina-te a mim e dá-te pressa em ouvir-me, em acudir-me, em socorrer-me, porque os meus dias, como fumo, se desvanecem. Ele vê uma lamparina, uma estopa fumegante, um elemento qualquer que se queime, que faça uma luz breve, um torrão de fumo. Essa é a imagem. Ele diz, eu sou como um fumo que se acende e acaba logo. Alguns minutos depois, ele se transformou em cinza. É a minha vida. A minha vida não é longa, ela é curta. Olha a minha aqui. Outro dia eu era um menino e eu tenho memórias tão nítidas de toda a minha vida. Eu me lembro de tudo. Era um menino.
Era um garoto na puberdade, tenho lembranças nítidas, na adolescência, na juventude, depois na adulteza que a conversão me trouxe de maneira precoce. Me lembro de tudo. E hoje eu estou aqui, em processo de enfraquecimento gradativo na direção do meu próprio desaparecimento humano. E tudo foi tão rápido, como um fumo pegando fogo, como uma fumaça que se desvanece, como um incenso que pode até ser cheiroso, mas vai acabar. E essa é a imagem da impermanência, do que é absolutamente passageiro. Os meus dias como fumo se desvanecem e os meus olhos ardem como se eu estivesse diante de uma fornalha. A existência vai ficando tão intensa que fica difícil até de discerni-la, de enxergá-la. É como quem na presença de uma fornalha tenta ver e queimado pela ardência da tribulação, do fogo intenso, e não tem visão para além do que sobe como um calor incandescente bem na cara da gente. É assim que ele se sente, e pode ser assim que você esteja eventualmente se sentindo. Os meus ossos ardem. Ferido, eu estou como a erva. Você imagina a erva? Assim, qualquer calor, qualquer intemperança, ela é tão frágil que ela se verga, ela se desidrata, ela murcha, ela seca. Não importa qual seja o esplendor da sua glória, todavia tudo muito frágil, tudo muito passageiro, e a gente chega à proximidade da partida sem notar. Ainda com as memórias da juventude vívidas, você olha para a sua cara e vê que você ainda está temporariamente nesse lado superior da grama, mas daqui a pouco você vai estar do lado de baixo. Isso se referindo só ao corpo, porque eu próprio no espírito não tenho fim e existo e vivo para sempre, mas a experiência espaço-temporal do corpo, da vida, do dia de hoje, da dor, da depressão, das dificuldades, das calamidades mundiais à nossa volta, nos ardem até aos ossos. E a gente se sente ferido como uma erva frágil. Ele diz, secou-se o meu coração. É uma expressão muito forte. Teu coração está seco? O seu coração está seco? Às vezes o coração da gente fica completamente seco. Nunca acontece com você? Está de brincadeira, não é? Acontece. Se desumedece, perde a fertilidade, perde o humus, perde os recursos da vitalidade, ele empedrece, se enrijece, ele não oferece ambiente para as sementes de vida, fé, esperança, desabrocharem dentro da gente. Secou-se o meu coração. Me diga a verdade, quantas vezes o seu coração já secou por inteiro, ao ponto de você pensar que nunca mais você seria o mesmo. Tão seco ficou o seu coração, seco de tudo. Seco de amor, seco de carinho, seco de esperança, seco de vontade de viver, seco de fé, seco de perspectivas de futuro, seco. E é horrível quando você olha para dentro e descobre que o seu coração
se desertificou e secou-se. Ele diz, até me esqueço de comer o meu pão. É quando a mente fica tão tomada pela angústia da sobrevivência que a gente esquece de viver. Esquece-se não só de comer, mas esquece-se da possibilidade de comer com algum prazer, porque as pressões são tantas dentro e fora, que até o ato de se fazer bem, de cuidar de si mesmo, vai ficando em segundo plano, como é o caso em todas as circunstâncias de depressão. A primeira coisa que a gente vai abandonando são os cuidados pessoais, é a comida, é a bebida, é o banho, é a autopreservação. Tudo isso vai embora, vai desaparecendo. A gente, tão preocupado e ansioso com a própria sobrevivência, paradoxalmente se esquece de viver e da própria vida. Conforme tão apropriado e poeticamente o Salmo diz, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, ele ficou anoréxico, foi perdendo peso, alguns perdem peso, outros ficam tão ansiosos que comem. Mas são dois extremos provocados pelo mesmo fenômeno de ansiedade regularmente. Então ele chega onde eu queria, que é a parte que me traz um encanto extraordinário, preste atenção. Ele diz, sou como o pelicano em o deserto. Você conhece o pelicano? Ele é dos chavascais, dos marsh, dos pântanos, dos igapós, dos lugares alagadiços. É aí que ele gosta de estar, mesmo na beirada das baías, nos lugares onde você tem várzeas molhadas. Esse é o habitat natural do pelicano, não é o deserto. Você não vê pelicano no Saara, não vê pelicano no deserto do Negueb, no Itacama, em lugar nenhum. Ele está sempre aonde tem aquela umidade farta, umidade alagadiça, onde ele encontra seu recurso e seu habitat, seu alimento e seu meio ambiente ideal. Mas o salmista diz, sou como pelicano em o deserto, ou seja, eu estou fora do habitat. Como todos nós no mundo inteiro, essa quantidade de milhões, quem sabe até bilhões de pessoas que não podem sair, que não podem trabalhar, que não podem encontrar, que não podem abraçar, que não podem beijar, que não podem namorar, que não podem se divertir numa relação fraterna próxima, não podem. Os nossos melhores recursos são virtuais, distantes, ajudam a gente um pouquinho, mas estão longe de atender a demanda física, psíquica, emocional, espiritual, do toque, do aconchego, do abraço, do cheiro, da presença, do comer juntos, do dividir o pão. Esse é o nosso habitat. A gente foi feito para esse ambiente. São esses ambientes que fazem o pelicano se sentir em casa e não no deserto. E hoje aqui conosco está cheio de pelicano no deserto. Se você quiser, você vai admitir, vai me dizer, Caio, eu sou como um pelicano em o deserto. Sou como a coruja das ruínas, na solidão. Tem gente sozinha em casa há 2 meses, 2 meses e meio aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo há 3 meses, sem um toque, sem um abraço, sem uma conversa cara a cara, sem poder sentir o hálito de ninguém, porque é perigoso.
É uma coruja nas ruínas, fazendo o habitat na solidão das coisas silenciosas e arruinadas. Essa é a poesia da sua solidão incompartilhável. Sou como a coruja nas ruínas, não durmo. Essa é uma outra coisa que cresceu enormemente durante esse tempo pandêmico universal. A insônia. 30% das pessoas aqui nesse país, pelo menos, estão reportando dificuldade enorme para dormir. E algumas não estão conseguindo dormir a menos que tomem remédio em dose dupla. E ainda se deve considerar que o Brasil é um dos países que mais consomem soníferos na face da terra. Mas mesmo assim, tem muita gente, milhões de pessoas dizendo: eu não durmo. Como ainda agora eu vi um senhor dizendo, chorando: eu passo as minhas noites em claro. São noites infindáveis, porque eu não durmo. Assim como você também pode dizer a mesma coisa. E ele conclui dizendo: e sou como o passarinho solitário nos telhados. É aquele bichinho que você vê lá na cubieira, sem par, sem ninguém, sozinho nos telhados. É uma imagem poeticamente bonita, porém existencialmente nostálgica, melancólica. Sou como passarinho solitário nos telhados. Sou como passarinho solitário nos telhados. Porventura é assim que você está se sentindo? Essa é a sua oração possível de hoje? Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumo se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha acesa. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer de dia e de noite. Sou como o pelicano em o deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Ó Jesus, eu peço que esta palavra, essa oração, este salmo, essa declaração humana de fragilidade em tempos e circunstâncias de isolamento, de solidão, de não compartilhamento, de dor, de angústia, de ansiedade, de desacompanhamento fraterno, que esse salmo produz agora o poder da consolação e nos traga aquela convicção de que tudo isso vai passar e nós vamos voltar ao nosso habitat, e nós vamos viver com aqueles que nós amamos o convívio e que nós vamos experimentar de novo a adequação daquilo que realiza o bem natural da nossa existência, da nossa mente, da nossa alma, das nossas emoções, das nossas afeições. Que a tua palavra singela, que esse salmo tão lindo, caia no nosso coração como consolação de graça, amor e esperança. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém.